Olá, vamos retomar agora a nossa interatividade. Eu vou passar para vocês a resposta correta das alternativas que vocês analisaram. Então, a resposta correta, né, a alternativa correta é a letra A. Então, estão corretos os itens 2, 3 e 5 referentes ao conteúdo que a gente estudou anteriormente. Agora, a gente vai dar início a um outro tema, que é sobre o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito utilizado, principalmente para avaliação, né, da atividade elétrica do coração. Ele é indicado principalmente para fazer exames, check-ups periódicos, para acompanhar como o coração ele está funcionando, para identificação de algumas doenças, como por exemplo arritmias, é também usado para avaliação e identificação do infarto agudo do miocárdio. A gente vai agora passar para esse conteúdo sobre o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele é um método simples, barato, é indicado como a primeira investigação que é realizada no paciente com suspeita de cardiopatia. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que o registro da atividade elétrica do coração. Esse registro ele é realizado através do eletrocardiógrafo, que é o aparelho que a gente usa para poder fazer a avaliação do eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é um exame da área da medicina, né, com especialidade na cardiologia, em que tem a finalidade, portanto, de fazer o acompanhamento e a identificação de doenças cardíacas, como, por exemplo, as cardiopatias. O eletrocardiograma ele é composto de 12 derivações, como vocês podem observar aqui no slide, sendo 6 periféricas e 6 precordiais. As 6 periféricas elas variam entre a D1, D2, D3, AF, AVL e AVR. E nós temos também 6 derivações precordiais, que seriam a AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 e AV6. Em alguns casos específicos, são também recomendadas derivações especiais para avaliar o ventrículo direito, que seriam as derivações V3R e a derivação V6R, e a parede também posterior do ventrículo esquerdo, que seriam através das derivações V7 e V8. Então, o eletrocardiograma ele é um exame muito importante, ele precisa ser indicado para fazer essa avaliação da atividade elétrica do coração, principalmente em indivíduos que já têm um histórico familiar de parentes ou familiares com diagnóstico de doenças cardíacas. Ele também é indicado para fazer o monitoramento e acompanhamento de doenças previamente já confirmadas. Nesse slide, vocês vão ver como que é realizado o posicionamento dos eletrodos. Então, essa figura mostra para vocês, né, as derivações e o posicionamento em que são realizados essa aquisição dessas derivações através da utilização de eletrodos que são colocados sobre o tórax do indivíduo. Então, vocês avaliam, né, aqui o posicionamento desses eletrodos. Então, esse registro ele é realizado através da aquisição dessas derivações da atividade elétrica do coração, através da colocação de um eletrodo sobre o tórax. Então, vocês veem aqui a linha hemiclavicular, a linha axilar anterior, a linha axilar média, né, o plano horizontal, onde podem ser obtidas as derivações V4 e V6. Abaixo no tórax inferior, vocês avaliam aqui também, vocês podem verificar as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Vocês veem aqui abaixo, né, o aparelho de eletrocardiograma, que ele é chamado de eletrocardiógrafo, é ele que faz o registro elétrico da atividade do coração. Vocês veem aqui uma fita do eletrocardiograma, que na verdade é o resultado do exame obtido através da aquisição dessa atividade elétrica pelas derivações. Então, esse daqui é uma figura representativa, né, do posicionamento das derivações, do próprio equipamento e do resultado desse equipamento, que seria essa fita do eletrocardiograma, que apresenta para vocês esse resultado. Então,
Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrofisiologia do coração, né? Então, vocês vão aprender um pouquinho como que ocorre, né, essa mensuração da atividade elétrica do coração através, né, de elementos que vão ser analisados, né, na fase pós-analítica, através da aquisição que é realizada na fase analítica, que seria diretamente relacionada com a própria aquisição dessas derivações e dessa atividade, do registro da atividade elétrica do coração. Então, o coração, ele é uma bomba, né, que ele vai enviar, então, o sangue para o resto do corpo através da sua contração, que é a sístole. Então, vale lembrar, né, que o coração, então, ele funciona através da sístole e da diástole. A sístole, ela é responsável, né, pela contração, né, do músculo, principalmente do miocárdio, que seria o músculo do coração, e a diástole está relacionada com um período de relaxamento do coração. Então, a cada contração atrial, segue-se uma contração ventricular, através de um sistema de condução próprio do coração, que é o sistema de condução elétrico do coração. Esse sistema de condução elétrica do coração é o principal responsável por propagar o estímulo elétrico dos átrios para os ventrículos. Então, a gente tem, né, a sístole e a diástole. A sístole, ela corresponde à contração do coração e ela é dividida em contração atrial, que seria a sístole atrial, e a contração ventricular, que seria a sístole ventricular, e o relaxamento, que ele é denominado de diástole, que é quando, então, o coração ele está dilatado. No próximo slide, vocês vão ver as estruturas que compõem o sistema de condução do coração. Então, o coração, ele possui um sistema elétrico de condução própria desse estímulo, que ele vai passar, portanto, do átrio para o ventrículo. Lembrando que a gente tem, né, o átrio esquerdo e o átrio direito, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O nó sinusal, o nó sinoatrial, ele está localizado no alto do átrio direito, abaixo da abertura da veia cava superior. E é nele em que vai ser desencadeado o potencial elétrico do coração. O nó átrio ventricular, como o próprio nome dá, ele está localizado entre, né, o átrio e o ventrículo, e ele está localizado na parte inferior do átrio direito, próximo à válvula tricúspide. Nós também temos o feixe de His, que é um feixe curto de fibras na base do nó atrioventricular. Esse feixe de His, ele vai ser o principal responsável por levar o estímulo dos átrios para os ventrículos direito e esquerdo através das suas ramificações, que é o próximo item do slide anterior. Então, a gente tem, a partir do feixe de His, os ramos direito e esquerdo localizados no septo interventricular, em que separa, né, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Nós também temos, ao final do feixe de His, as fibras de Purkinje, que são fibras muito finas que se propagam do ramo direito e esquerdo para a superfície endocárdica dos ventrículos. Essas fibras de Purkinje, portanto, então, elas são ramificações dos ramos direito e esquerdo do feixe de His, e a principal finalidade é potencializar, né, essa contração, visto que é na periferia do ventrículo, principalmente na artéria aorta, e na artéria pulmonar, em que o sangue vai ser bombeado e jogado ou para o nosso corpo ou para os pulmões. Aqui a gente vai fazer uma análise, vou ensinar para vocês como que a gente faz a análise do registro eletrocardiográfico através desse gráfico. Então, aqui à sua esquerda, a gente vê essa fita, né, que ela é produzida a partir do equipamento eletrocardiógrafo, que faz o exame do eletrocardiograma, e ao lado a gente vê uma figura representativa do registro eletrocardiográfico. Então, a gente tem, por exemplo, a onda P. Essa onda P está relacionada com a despolarização atrial, e a gente vê na sequência, né, a letra Q, no topo de uma onda a letra R, e logo abaixo, né, nessa onda, quando ela está decrescente, a letra S. As três letras, elas constituem o complexo QRS, que significa que onde ocorre a despolarização no ventrículo. E como os ventrículos eles são proporcionalmente maiores do que os átrios, a gente observa, portanto, que o complexo QRS ele é maior do que a onda P.
E nós também temos aqui a onda T, que diz respeito à repolarização ventricular. Se a gente tem uma onda T invertida, a gente vai ter a repolarização atrial. Mas, geralmente, a repolarização atrial ela não é perceptível ao exame e no registro eletrocardiográfico. E a onda U, que vocês veem logo na sequência da onda T, diz respeito a contração dos músculos papilares, que são músculos bem pequenos que estão localizados logo abaixo, na superfície inferior ali, na margem dos ventrículos. Nós vemos também que existem alguns intervalos. Esses intervalos estão relacionados com o intervalo de tempo entre um fenômeno e outro. O intervalo PR diz respeito ao intervalo de tempo em que a gente tem o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular. Já o intervalo QRS diz respeito ao intervalo de tempo entre a despolarização ventricular e o final, né, da despolarização ventricular com o início do segmento ST, que significa o intervalo de tempo entre, né, uma contração e um período de relaxamento. Bom, quais são as principais indicações de um eletrocardiograma, né? Então, o eletrocardiograma ele pode ser utilizado, por exemplo, como um exame preventivo de doenças cardíacas. Ele também pode ser utilizado como monitoramento de doenças cardíacas quando o indivíduo ele já tem um diagnóstico prévio. O eletrocardiograma ele também é usado para avaliação e diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Além disso, o eletrocardiograma ele também é utilizado como um principal método de avaliação das disritmias, né, como, por exemplo, a disritmia sinusial, as extrasistolias ventriculares, as extrasistolias supraventriculares, as assistolias, os flúteres atriais, a fibrilação atrial, a fibrilação e o flúter ventricular. E, além disso, ele também pode ser utilizado como acompanhamento da evolução clínica de pacientes cardiopatas. Retornando aqui na figura anterior, em que a gente avaliou, né, o registro eletrocardiográfico, a gente pode observar que essas mudanças, né, que podem ocorrer na atividade elétrica do coração ou na própria anatomia, né, na forma do coração, ela pode ser identificável em possíveis mudanças que ocorrem nessas ondas ou nesses intervalos de tempo. Então, por exemplo, uma onda P muito elevada pode dizer respeito por exemplo, a uma despolarização aumentada do átrio ou também a uma hipertrofia atrial. Já um complexo QRS aumentado ou diminuído significa que o tempo de contração ele pode estar aumentado ou diminuído. E os intervalos, por exemplo, PR ou intervalo ST, que é o intervalo de tempo, né, entre um fenômeno e outro, estarem maior ou menor, podem também dizer respeito ao quanto tempo a atividade, né, de contração e relaxamento ela pode durar. E isso pode estar relacionado com algumas doenças. Passando agora para a nossa interatividade, nós vamos fazer uma atividade referente ao conteúdo do eletrocardiograma. Então, a figura abaixo, né, como vocês podem observar aqui no slide, ela representa traçados de um eletrocardiograma, né, e com base nos eventos que compõem os registros que nós acabamos, né, de estudar, dos registros eletrocardiográficos, vocês vão analisar essa figura abaixo e, na sequência, nós vamos julgar as afirmativas. Então, a gente observa, portanto, nesse quadrinho, né, em relação ao tempo da duração, né, de cada atividade elétrica desses fenômenos e ao lado os fenômenos propriamente dito em relação às ondas e os intervalos de tempo. Faltou mensurar o intervalo QI, que é o intervalo de tempo entre o início do complexo QRS, que seria a despolarização ventricular, e o fim da onda T, que significa a repolarização ou relaxamento ventricular. Então, o intervalo QI, ele diz respeito a esse intervalo de tempo, por exemplo, entre uma contração e um relaxamento do ventrículo. Então, analisando as afirmações, né, as seguintes afirmativas, o item 1
fala sobre a onda P no traçado de um eletrocardiograma normal, que significa despolarização atrial, ou seja, contração ou ativação dos átrios. O item 2, o intervalo PR no ECG, né, no eletrocardiograma, indica intervalo de tempo entre o fim da onda P e o início do complexo QRS, ou seja, contração atrial seguida de contração ventricular. E o item 3, o complexo QRS em um eletrocardiograma normal, significa despolarização ventricular, ou seja, contração dos ventrículos. E o item 4 diz respeito ao intervalo QT, que indica o intervalo de tempo entre o início do complexo QRS e o fim da onda T, ou seja, intervalo de tempo entre contração e relaxamento ventricular. E o item 5 diz respeito à onda T, que significa despolarização ventricular, ou seja, relaxamento dos ventrículos. E analisando as alternativas, a alternativa A diz respeito à alternativa 1, 2 e 3 estarem corretas, a letra B, 1, 2 e 5 estarem corretas, a alternativa C, 1, 3 e 4 estarem corretas, a alternativa D, 1 e 4 estarem corretas e a alternativa E, 1 e 3 estarem corretas. E agora eu vou passar a alternativa correta para vocês, que é a letra C, que os itens 1, 3 e 4 estão corretos. Eu agradeço a atenção de todos. Até uma próxima.